esta montoeira de livro do meu queridíssimo, ilustríssimo Fábio Peçanha. É isso, Fábio Peçanha? É isso mesmo. Já estamos gravando, né? A produção já te falou que tá gravando? Falou. Avisou agora. Avisou agora, produção? Fábio Peçanha, cadê o meu roteiro? Você sabe que eu tenho um editor que fica lá dentro vendo nas câmeras e fala assim, pô, você fala demais, você chora demais, você sabe disso, né? E aí ele falou do meu ponto assim, cadê o teu roteiro? Ele tá aqui no meu ouvido, né? Eu falei, tá aqui o meu roteiro, meu diretor ilustríssimo. Posso chamar a vinheta, meu camarada Fábio Peçanha? Vontade. Fala, galera, estamos aqui com o nosso queridíssimo Fábio Peçanha. Editor, roda a vinheta que a gente já volta com esse escritor, professor e outras coisitas mais que a gente vai descobrir. Roda a vinheta aí, meu editor, que a gente já volta com o São Gonça Podcast. Fala, galera, voltamos aqui com o São Gonça Podcast e o meu nome é Cristiano Lopes. Eu tenho a honra e o prazer enorme de apresentar este camarada Fábio Peçanha. E caraca, falou até assim, ó, impostando a voz. Eu tava falando com ele aqui em off, aí eu falei com ele assim, Fábio, teu nome qual que é? Você, Fábio Peçanha. Não, mas aí eu usava um outro nome e já vamos começar o gancho logo nessa pergunta. Diz aí, Fábio, aquela parada que eu tava te perguntando sobre seu nome artístico, que você Sim. tinha um nome, que mudou, que era... Fala aí um pouquinho da gente aí. Pois é, isso foi na época ainda daquele projeto que acontecia aqui em São Gonçalo, né, Uma Noite na Taverna, que é organizado pelo Rômulo, né, Narducci e o Rodrigo Santos, e nessa época eu usava Fábio Muti. Fábio Muti. E aí foi quando eu comecei a me apresentar, né, a participar de saraus, mais assim, bom, achando que era aquele o caminho, né? Só que eu não ficava muito confortável, eu achava que eu tava mentindo pra mim mesmo, que loucura. Como assim, gente? A questão do nome se tornou pra mim, né, um incômodo, mas quem é Fábio Muti, quem é Fábio Peçanha, quem é quem? Né? O Fábio Muti é um personagem, é um alter ego do Peçanha, e aí eu parei um pouco essa história. Aí começou a vida acadêmica, né? Deixa eu ver, a gente tá falando aqui, eu acho que em torno de 2000. Olha só, cara, eu tô ficando velho. Acho que 2000 para 2024 tem, Fábio? Tem 14 anos aí. Porque aí, em 2005, foi quando eu entrei na graduação, que aí tudo mudou. Foi quando eu adotei o Fábio Peçanha, porque vieram artigos acadêmicos, né, que aí tem que ter aquele nomezinho para constar no currículo Lattes, enfim. No ISBN, lá do livro. Coisas, pois é. Aí eu, não, agora é Fábio Peçanha. Aí eu fiquei o Fábio Peçanha. Aí tu adotou o Fábio Peçanha. Sim, que Mas quer dizer que era um cara bipolar que tinha um nome que não era o nome, que agora virou Fábio Peçanha? Pois ou é, não? cara, imagina não, só. Né? Não cheguei a ser bipolar, eu só fiquei com essa questão porque foi uma coisa que eu vi, eu acho que eu não sei se foi uma música ou se foi um texto do Chico Buarque, ele tratava sobre a questão dos nomes. E eu fiquei com isso na cabeça, porque nome é uma questão muito cara para mim, nome, corpo, são questões que eu sempre trago também para poesia, né? E eu fiquei nessa questão, mas o Fábio Muti, esse cara eu acho que ele não existe, mais pro que eu quero. Mas existe, né, Fábio? Existiu, né? Mas sabe quando, assim... existe um sentido naquela atuação, naquele modo de aparecer, né? E depois mudou tudo. É claro que ele não deixa de existir, porque ele compõe, né? O que existe aqui também, só que a ênfase, digamos, mudou, né? Eu acho que talvez o objetivo de trabalho, a perspectiva tenha mudado um pouco. Do Fábio Muti. Aí eu deixei pra lá totalmente. Eu lembrei disso agora, vindo falar contigo. Nossa, que você me perguntou do nome artístico. Eu lembrei, poxa, eu já tive um nome artístico e agora o nome normal se tornou artístico também e é tudo uma coisa só. Quer dizer que meu brother Fábio Peçanha Muti, não é. Inventei agora o teu nome, né? Não, Fábio, brincadeiras à parte, cara, ó. Eu entrei nessa primeira pergunta, mas normalmente eu nem faço assim. Eu agradeço o convidado de você doar o seu tempo, de estar aqui. Cara, e o engraçado que eu vou falar uma curiosidade. Eu já vejo o seu Instagram já tem algum tempo. Você, Literatura na Varanda, é a galera nossa artística ali que a gente circula no mesmo viés, né? A galera artística ali. Sim.
E aí eu falei, pô, cara, que legal o Fábio. Não, cara, sabe? Aí eu me lembrei agora, sabe quem eu vi a postagem? Você postou uma parada, e aí eu vi a postagem da nossa amiga Luciana, lá de Caraí. Luciana. Né, Luciana, Teixeira. gente? É, sim. Luciana. E aí eu vi, cara, aí eu falei assim, pô, o Fábio. Aí eu mandei mensagem pra tu, pô, Fábio, vem aqui no São Gonça. Aí quando você escreveu na frase lá assim, caraca, que notícia boa. Você sabe que eu fiquei muito feliz quando tu falou assim, é como se o que o São Gonça faz agradasse de uma forma geral as pessoas. Eu me senti assim, não sendo pretencioso. E obrigado, cara, por ter colocado lá, cara. Eu fiquei... Cara, é uma resposta simples, mas que agrada a gente demais, sabia? Imagina, não, eu fui na vibe, né, porque você chegou perguntando, eu fui respondendo, porque o pessoal não sabe, mas tem a produção, né, então a gente já tinha conversado antes. Tem. E aí eu esqueci de agradecer aqui também, porque é lógico que para mim é um prazer muito grande de ter recebido esse convite, porque é um projeto que é muito importante para o pessoal daqui, né, das redondezas, né, Niterói, São Gonçalo, porque aqui tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E por sinal, você sabe o nosso slogan? Por sinal, você sabe o nosso slogan? Porque do lado de cada poça também tem cultura. Ah, isso aí ele sabia, não, gente. Ele sabia. Mas olha que eu fiquei estudando isso. Eu sabia que você ia perguntar. Você sabia? Sabia. Ah, então tirou 5. Passou na prova. Ô, Fábio, aí eu vi a postagem da Luciana, cara. Pô, gostei demais. Eu até convidei ela tem uma vida muito corrida. Luciana... Poxa, faz uma forcinha pra vir aqui, pô. Né, Fábio? Eu acho. Pô, chama ela, vai nessa câmera. Luciana, poxa, vem aqui também, né? A gente precisa saber mais da sua vida, desse seu trabalho. Ela tem uma coisa que ela fala, que ela dá muito mais importância ao trabalho das pessoas que ela admira do que a ela própria, né? E não, tem que vir também, tem que também olhar pra Convida ela, vai. Convida. Luciana, então agora, por favor, tá intimada. Atenda aqui ao convite do nosso amigo Cristiano. Então venha também participar do São Gonça Podcast. Isso aí. Aí eu vou endossar. Por quê? Porque do lado de cada poça também tem cultura. Ah, papai, dá 5, papai, dá 5. Sabe o que é isso, né? É o meu diretor artístico que fica lá, fala da vinheta. Falei, cara, pronto. O cara já falou 5 vezes já. Fábio, Fábio Peçanha, a gente já descobriu seu nome artístico, que você adotou, mas vai pra frente, vai pra trás, e a que chegou não agora é Fábio Peçanha. Como a arte entrou na tua vida? Eu sei que você me respondeu um texto bíblico aqui de 12 linhas de 4 parágrafos, mas de uma forma sucinta. Eu vou te perguntar mais objetivamente. Além de quando a arte entrou na sua vida, quando você falou assim, ó, eu sou artista. Olha o peso da pergunta, é definição mesmo. Quando eu me tornei artista ou quando eu percebi que eu sou artista? Não, são 2 dificuldades. Para alguém que é prolixo, né, que não consegue responder objetivamente e não consegue demarcar. Mas vamos lá. Então vai. Quer que eu faça pergunta de novo? Vai lá. Olha, eu desde criança eu sempre tive essa propensão, né, de tentar ter a minha voz, tentar fazer algo que tivesse a minha identidade. Então, isso desde muito cedo mesmo. Em escola, quando eu entrei para ensino médio, depois faculdade, já havia muito, principalmente na faculdade, eu acho que foi quando mais a coisa se mostrou, que eu precisava ter a autoria, né, dos meus textos, dos trabalhos, então eu já pensava muito em publicação. Nessa época havia muito ainda o lado acadêmico, né, mas eu fui movido à faculdade de letras não para ser professor, eu fui pelo lado artístico, fui pela poesia. Então a minha ideia de fazer letras foi por causa da poesia. Que antes da faculdade eu já dava oficinas, eu participava de projetos aqui nas escolas de São Gonçalo, cheguei a fazer... Eu estudei no Luiz Gonzaga, né, na Escola Municipal Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era no centro de São Gonçalo? Era ao lado do Centro Cultural, do Joaquim Lavoura. Ali no centrão de São Gonçalo, meio perto do Sesc ali. Não é isso? Era ali, aí depois o prédio foi demolido, veio alguma coisa da Petrobras, né? Uma escola técnica, ia ser montada uma escola técnica ali. Tá ali, e aí mudou o prédio, e aí já é uma outra fase que não condiz mais com o meu tempo. Né? Então, naquela época, né, que eu já, enfim, eu fiquei lá até 93, e aí eu voltei
para fazer oficinas lá com alunos, porque essa coisa que você perguntou, quando é que a arte entrou na sua vida? Eu não sei dizer exatamente, mas foi algo que eu sempre senti. Então eu chegava na cara de pau, eu escrevia do meu jeito projeto, né, e levava para a pessoa que cuidasse de arte. É claro, tinha os professores que me conheciam, evidentemente, e ajudavam, e para me colocar em contato com a pessoa certa. Agora eu não lembro mais o nome, né, das pessoas com quem conversei. Mas aí eu propus, eu queria fazer alguma coisa com os alunos. Eu trabalho com poesia, mas ainda era muito intuitivo. Mas deu certo. Eu peguei, assim, várias turmas de todos os segmentos, né, desde a criancinha... Mas tu não era professor ainda? Não, eu não tinha... Acho que nessa época nem ensino médio ainda estava indo, né? Eu entrei no ensino médio em 98, né? Foi por aí. Tem alguma coisa errada nessas contas que eu tô fazendo. Mas enfim, na verdade, saí em 96. Coisas da idade. Saí em 96, aí em 97 estudei no Hernani Faria, aí não foi legal, aí eu consegui fazer uma prova pro Cefet, aí entrei de 98 a 2000. Aí foi o ensino médio que eu fiz no Cefet, no Rio. Entendi. E aí, enfim, mas voltando, né, às oficinas, então eu fazia isso. Eu fazia tanto aqui, fiz também algumas escolas particulares, né, só que aí eu sentia a necessidade de entender aquilo que eu estava fazendo. Mas tu ia na cara dura, Sim. É mesmo? Não sei se você lembra, havia um projeto aqui em São Gonçalo chamado Portal 24 Horas. Portal, mais ou menos. Não lembro muito bem, não, mas já tinha ouvido. Não nessa época eu ouvia falar sobre Portal 24 Horas, mas agora e tem alguns anos que eu escutei falar sobre isso. Se eu não me engano, a sede era no Castelo Branco, né? Que era um lugar, hoje é como se fosse uma lan house, né? Que era um espaço com computadores para os alunos irem estudarem, ter acesso à internet. E houve uma gestão que queriam sair desse lado apenas tecnológico, de prestação de serviço, e transformar também num lugar cultural. Foi aí que eu entrei, foi ali que eu fiz a minha primeira participação em sarau, né? A convite, na verdade eu fui para assistir, que aí entra aquilo, meu tio professor, minha tia professora, na época era minha tia professora de português, a Carmen, né, e enfim, eu conheci uma das poetas que ia apresentar, aí qual era a ideia? Eu chegar lá e ler um poema dela. Você lembra o nome dessa poeta? Pois é, não lembro. Pior que eu fiquei, cara, já não é de agora. Várias vezes quando eu lembro dessa história, eu fico tentando lembrar do nome dessa. Você não lembra? Que já era uma senhora. Senhorinha? Pois é, e o livro dela também já se perdeu, infelizmente. Poxa, é uma coisa que me dói, né? Porque assim, mudei várias vezes, né? Então não sei mais onde é que tá. Mas você lembra com carinho, né, cara? Com certeza. Com muita... lembra de uma certa nostalgia, mas com amor muito grande. Dói, porque eu não consigo, como se hoje, talvez pelas redes sociais, eu não sei se a pessoa está viva, se não está, como é que está a situação, né? Mas as pessoas do entorno, a vontade de procurar, né? Para ver, olha, lembra daquela época? Olha só agora. Lembra quando eu tinha 20 anos? Exatamente. E aí, mas o que aconteceu? Eu cheguei para ela, isso ninguém sabia, não foi combinado. Cheguei, olha só, eu tenho poemas que eu fiz. Em vez de ler o seu, eu posso ler o meu? Aí, poxa, claro. Então, é claro, eu li também o dela, mas eu já tinha essa necessidade de apresentar o meu trabalho, que eram poemas que, assim, hoje eu acho que eles são muito ruins, né? Porque era aquela coisa... Claro que não é, gente. Claro que não. Bem iniciozinho, né? E quando você falou assim, sou artista? Então, nessa época eu já me considerava. Só que eu não me chamava poeta. Eu achava que era um peso ainda muito grande que eu não tivesse ainda a altura disso. Né? Eu dizia que era escritor, que escritor é uma palavra meio ampla, né? Escritor escreve qualquer coisa. Eu escrevi o livro e aqui, ó, esse aqui é meu livro, mas, cara, eu não me considero escritor, assim, intrinsecamente falando, eu não me considero escritor. É estranho, né? É estranho. Mas mete bronca, vai lá. Aí, você, não sei, porque considerar artista, eu já me considerava. Agora, considerar poeta, aí sim, esse eu consigo lembrar do marco. Porque isso já vem bem depois. Né? Aí já estou na faculdade, já passei da faculdade, já passei de mestrado, já estava no doutorado. Caraca, isso tudo, Fábio? Pois é. Porque o que aconteceu? Tudo isso em letras? Tudo em letras. Tudo em letras na UFRJ. Então eu entrei em 2005 na graduação, fui em 2000, aí eu emendei o mestrado, que começou em 2009 também na UFRJ. Aí em mestrado eu estudei
esse cara aqui, que é o Virgílio de Lemos, que aí esse livro... Teu mestrado em cima desse aqui? Que é um poeta moçambicano. Oh. E esse livro, ele é a minha dissertação, né? Ele partiu da minha dissertação. Foi o seu, como é que dá o nome? O TCC? Não, só defesa. A dissertação. Dissertação, mesmo. Exatamente. Aí foi a minha defesa da dissertação do mestrado, e aí eu transformei em livro. E aí nessa época, isso foi de 2009 a 2011, o mestrado. Aí eu precisei dar um tempo, que foi um momento assim... Mas me dizem que mestrado é osso, cara, o cara tem que agarrar nas letras ali mesmo e não deixar fugir nenhuma, né? E nessa época eu tava numa vibe muito acadêmica. Então, eu já tinha muito esse lado do ser poeta, tanto que a minha vida toda foi estudando poesia, né? Todos os meus projetos de pesquisa envolviam poesia, né? Só que eu saí desse lugar da poesia como gênero. Para mim, a poesia como percepção de vida mesmo. Entendi. Uma flor é poesia, uma música é poesia, uma criança dançando é poesia, o pôr do sol é poesia. Eu não consigo pensar que não seja poesia. Poesia é um modo de pensar, né? Se a gente até pensar etimologicamente, com a ideia do poiesis, que é um verbo grego que fala da criação, o que a gente está fazendo aqui é poesia, porque a gente está no momento de criação também. É verdade. Nessa interlocução, nessa conversa. Então a gente aqui está se tornando, nós estamos nos tornando outro aqui, né? Caraca, fala de novo que o Sagonça Podcast, meu Deus, fala de novo, por favor, a sua visão poética. Aí, como a gente está o tempo todo se tornando outro, né? Nós somos aqui muito maneiro, essa cara. Interlocução, essa possibilidade múltipla de várias interferências, de várias percepções e recepções, né? Eu saí desse lugar do gênero, assim. Então, eu já estudava poesia nesse sentido amplo, mas ainda não era poeta. Então, nessa época, eu estava muito acadêmico. Estava o cara que queria produzir textos, que queria fazer artigo, que queria publicar textos acadêmicos e tal, e produzia muito, né? Muito mesmo. Tanto que a minha dissertação foi um negócio complicado. Eu fiquei doente, porque foi voltado completamente para aquilo, aí interfere nas relações pessoais, né? Isso tudo. Aí eu precisei dar um tempo, né? Eu também estava cansado, comecei a pensar diferente de muita coisa. Aí eu fiquei de 2011 até 2015. Foi quando 2015... 4 anos. Somente refrescando. Aí eu fui fazer outras coisas, né? Sempre fazendo poesia, sempre. Escrevia e tudo mais, mas aí eu senti a necessidade de voltar. E aí foi quando eu voltei em 2015 para o doutorado. Só que aí eu já estava mais poeta do que acadêmico. Entendi. Aí deu uma virada na moeda aí. Exatamente. Então, mas tá vendo como é difícil de responder objetivamente? Eu tô ainda te respondendo a pergunta de quando foi o marco, né? Um parênteses gigante. Pois é. O que acontecia? Nessa mesma época, eu passei para o concurso público para trabalhar na Unirio como técnico administrativo. E aí lá tinha uma coisa muito legal, que era um projeto de extensão, que os servidores podiam propor projetos de extensão, né? Opa, é aí que eu vou entrar. Então eu fiz um projeto, que a minha ideia era aproveitar também a logística, né? E já que eu saía, né, vinha pela ponte, não tenho carro, aquela coisa de ônibus, desci em Niterói e pensei, poxa, eu vou conseguir descer aqui, se eu fizer um projeto por aqui, eu vou conseguir conciliar a ideia da extensão, que é sair do espaço da universidade. Niterói era um lugar que parecia mais viável, então, de novo, na cara de pau, eu já tinha a aprovação lá de um projeto, né, na Unirio, foi aprovado, e agora eu precisava ir ao lugar para apresentar o projeto. Então, fui na Fundação Municipal de Niterói, né, de Educação de Niterói, e propus o projeto. Que a ideia era fazer um tipo de diálogo com os professores da região, porque como eu gosto de trabalhar com adulto, pensei, oficialmente, isso é o que estava no projeto, né? Vou trabalhar com os professores da rede pública, né, para a gente pensar, né, essa outra forma de pensar poesia, outra forma que eu digo assim, não com pretensão, mas de propor que a gente pensasse a poesia em todos os âmbitos, né, no trabalho em sala de aula e o que fosse. Só que na prática, que era a minha intenção, é abrir para todo mundo. Tanto que, assim, além de professores, vinham os alunos da UERJ, da UF, pessoas que não tinham nada a ver com a história, que simplesmente viram a divulgação, gostaram, entraram, é isso aí. Então, isso foi em 2017. Em 2017, já trabalhando, aí era um projeto que eu fiz módulos, cada mês era um curso diferente, sempre trabalhando com poesia,
E aí, conversando com uma das pessoas que era uma professora de Niterói, falou, mas você é poeta. Não sou poeta. Como não é poeta? Você está fazendo isso tudo, você escreve, não sei o quê. A fluidez poética está no seu sangue, vai falar que não é poeta? Aí eu acho que eu sou poeta. Porque aí foi uma assunção mesmo, porque realmente eu já estudava, já escrevia, só que ainda não tinha me assumido. Eu pensei, não, agora é para valer mesmo. E até porque eu estou propondo um tipo de formação para as pessoas nesse lugar da poesia também. Entendi. Eu vou fazer só uma vírgula no seu raciocínio. No vídeo passado teve aqui o... Ai, meu Deus. Gilvan Carneiro. Uhum. Aí eu vou botar na minha conta de novo, igual eu botei no vídeo dele. Tanto os colégios, quanto os professores, quanto a educação de uma forma geral, tem que entender... Como é que eu vou tentar explicar isso para a pessoa que não está no nosso universo poético? Tem que entender que isso aqui também é educação. Sim. E aí, quando a gente percebe a profundidade disso aqui, e vem um professor, mestrado, doutorado, fala de poesia. Aí, quando a pessoa fala assim, não, eu vou comprar um livro do Augusto Cury, porque ele é artista, psicólogo. Uhum. Aí você pega o teu peso acadêmico, é igual o peso dele acadêmico, e a pessoa tem coragem de dar R$50 no livro do Augusto Cury, uhum. de dar, Sim. E aí fala que o teu livro 40 é caro. Que tem isso do... Tá entendendo, Fábio, o que eu tô falando? Aí eu vou falar para aquela câmera ali de novo, escolas, principalmente as escolas particulares, veja com bons olhos, veja com olhos diferentes. Por quê? Tanto o Gilvan Carneiro, Renato Cardoso, que você deve conhecer, as Josi Pessoa estão fazendo trabalhos de poesia, de trovas com os pequenininhos. Uhum. Aí o Renato pega, vai em uma outra situação, já coloca com o pessoal mais adolescente. E eu, particularmente, por isso que eu dei esse parênteses gigante, Sim. tá no meu colo, não como professor, mas como pessoa que quer conhecer a poesia. Cara, eu vejo que as pessoas se fecham para esse tipo de informação, Fábio. Os colégios se fecham porque é tipo um preconceito mesmo, sabe, cara? Pô, mas isso aqui não é geografia. Uhum. Isso aqui não é matemática. Isso aqui não é português, aquela coisa engessada, né? Sim, que a gente ensina. Não tô falando que tá errado. Tem que ensinar. Cara, mas, galera, doutor, mestrado, falando de poesia de cabo a rabo, de rabo para cabo. Pois é. Conseguiu entender, Fábio, o que eu tô falando? Claro. Tá na minha conta, não tá na tua conta de professor, não. Uhum. Se você quiser pegar o gancho e falar alguma coisa aí, porque às vezes eu fico chateado com esse tipo de coisa, entendeu, Fábio? Sim, mas tem a chancela, né, cara? Porque quem é o Fábio Peçanha? Então, aí, quando você pega alguém que já tem a chancela, já tem um reconhecimento, seja por prêmio, seja por indicação, aí a gente vê isso, por exemplo, Manuel de Barros, né? Eu estudei o Manuel de Barros no doutorado, né? E é o poeta, assim, da minha vida. Né? Que é a tua referência mesmo. Total. Né? Aí tem a história que ele dizia, bom, ele morreu velhinho e tudo mais, já super reconhecido hoje, é o cara, né? Só que aí você vai estudar, né, a vida do cara, vai pensar, vai ver o que ele passava. Isso tudo tem documentários, ele contava, né, do quanto ele sofria, porque ele escrevia, passou a vida toda escrevendo, mas ninguém, né, dava atenção. Até que numa época ele enviou o livro dele para o Milor Fernandes, que aí o Milor publicou no Jornal do Brasil, né, uma coluna com um poema do Manuel de Barros e disse, isso aqui é poesia. Aí, ou seja, houve a chancela, né, a partir de então Manuel de Barros, agora esse cara é importante porque teve... Alguém importante falou que ele era importante. Isso. Então isso é muito comum, infelizmente, assim como os prêmios, né? Você tem prêmio Jabuti, prêmio Oceanos, o fulano ganhou tal prêmio, então vou ler. Nem sei se é bom, mas já ganhou, então vou ver. Teve o fenômeno, o Itamar Vieira Franco... O Itamar Vieira, agora eu esqueci o último nome. Mas Itamar, procura na internet aí, galera. É o autor de Tortarado, né? Que virou um boom, né? E um fenômeno, que na época ele ganhou todos os prêmios, Jabuti, Oceanos, com esse livro, né? E você fica, caramba, mas como isso, né? E a partir dali, hoje, é o cara que vive de literatura, ele consegue viver,
né? Porque é muito difícil você viver de venda de livro. É quase que impossível, Exatamente. principalmente não sendo famoso. Mas eu gosto de falar isso aqui, o Fábio, porque isso é uma coisa que me incomoda, cara, profundamente. Isso me incomoda profundamente. Não é que a pessoa não possa comprar um livro do Augusto Cury, não é que a pessoa não possa comprar um livro do Flávio Augusto da Silva, não é que a pessoa não possa comprar qualquer livro. Pô, cara, enfim, agora, falar que o teu livro é caro, aí eu fico puto da vida, desculpa. Não, não, cara, não. Não quer comprar, não compra, mas não fala que é caro. Entende? Cara, é inadmissível, porque, cara. Se a gente pensar também na produção das editoras pequenas, a gente vê que é um trabalho descomunal, então não dá para baixar muito o valor do livro. Infelizmente, o livro é caro, né? Mas eu entendo que você está falando que em vez de você comprar alguém que você não conhece, para até conhecer o trabalho da pessoa, oportunizar, né, você vai na outra pela chancela. Bom, esse aqui já tem a referência, então é mais fácil. Eu fico até com vergonha de dizer que não gostei, porque tanta gente falando que é bom, vou dizer que é bom também. Isso acontece. Mas que é triste, né? É triste. Escolas, fiquem espertos, hein? Fiquem espertos, porque dê chance para os pequenininhos crescerem. Entendeu, Fábio? Ô, Fábio Peçanha. Eu tava tentando lembrar do seu, pra te sacanear, Fábio Nurt. Não, Fábio... Muti. Fábio... Já foi. Fábio Muti. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe 5 livros aqui. Sim. Deixa eu ver o negócio ali. Você trouxe 5 livros aqui. Vamos falar... Deixa eu te perguntar aqui. Certo. Qual desses 3 é o primeiro que você escreveu? Autoral, tirando aquele científico ali que a gente vai falar já. Então, o autoral foi esse que foi da dissertação. Só que esse é acadêmico. Agora, poesia foi esse, o primeiro. Não, a primeira publicação foi essa. A primeira publicação foi essa. Então. Não, essa aqui foi verde. Isso. Hermenêutica do Mar, um estudo sobre a poética de Virgílio de Lemos. Fábio. Mas isso autoral, sozinho, porque antes eu participei de outros livros, né? Não foi autoral, mas eu organizei, colaborei com o texto. Mas o seu viés artístico estava ali. Seu peso poético estava ali. Sempre. Então, meu amigo, é crédito seu. Então, meu brother Fábio Peçanha, você escreveu 2 livros científicos e 3 de poesia, e esse aqui foi o seu doutorado. Não, esse foi o mestrado. Mestrado. Foi fruto do mestrado. Doutorado eu ainda quero publicar a tese. Mas você já tem? Tem, tá lá, mas assim, eu tenho que mexer no texto, né? Porque foi aquilo, eu defendi a tese em 2018 e foi aquela coisa, não quero ver isso aqui nunca mais. Então, sai de mim, descrude. Sabe, foi aquela tensão, aquela coisa toda aí, pá. Mas eu gosto muito do texto, que foi onde eu estudei o Manuel de Barros e o Paulo Leminski. Né? Que é o seu doutorado. Isso. Deixa eu ver aquele ali, Fábio. Então. Aí, esse livro... Poética e Diálogo, Caminhos de Pensamento. Organizadores Fábio Santana Peçanha, que é o primeiro aqui, né? É o primeiro nome, que para baixo tem outros nomes, mas é o primeiro nome. Tá todo mundo com peso igual. Tô zoando. Vamos lá, vamos fazer justiça então. Organizadores, de uma forma plural. Pronto, tá bom assim, Fábio? Tá bom. Fábio Santana Peçanha, Bianca Barbosa, Antônio Máximo Ferraz, Maria Inês de Souza Calfa. Isso. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta burra. Você me responde de uma forma inteligente. Imagina, não existe. Cara, que livro, que capa de livro maneiríssima. Não é? Isso ficou muito Calma aí, bonito. deixa eu ver se eu coloco ali. Coloco lá. Coloco nessa aqui. Peraí, vou botar no seu rosto não, porque é uma coisa que meu editor fica boladão comigo. Você coloca o livro na cara do convidado. Tá aqui, ó. Cara, é muito maneiro aqui. Deixa eu só... Eu não sei se conseguiu pegar na câmera ali, ó. Verdade, pensamento, poesia, ação, possibilidades, essência, calma aí, destemidez, é isso, essa letra aqui? Deixa eu ver. Vê se tá... Destinar-se, essência, época, santidade. Caraca, muito isso aí maneiro. Um quadro, porque o que aconteceu? Vale obra
penso, caraca, cara, um cara muito foda, cara. Que esse livro, ele foi uma homenagem ao professor Manuel Antônio de Castro, que foi meu orientador desde a graduação, né? Até academicamente as pessoas veem isso como um certo... como se fosse algo ruim, né? Você tem o mesmo orientador na graduação, mestrado, doutorado. Tecnicamente, né? Recomenda-se que mude para você também ampliar a sua perspectiva. Só que o nosso trabalho era uma coisa muito engajada, era uma coisa assim de, cara, a gente faz um negócio muito legal. E aí eu fiquei com ele da graduação ao doutorado. Então isso foi uma homenagem aos 70 anos de vida dele, na época, a gente estava no mestrado, eu estava no mestrado, né? Aí a Janaína Lapor, que também era aluna dele, ela fotografou o quadro, isso tudo que você leu era o quadro que ele escrevia. Né? Na aula dele. Porra, que maneiro, E aí ela fez essa pintura, né, com o verde, que são as cores que ele usava na época, tal, o que ele chamava da clareira, né, isso tem a ver lá com as questões do Heidegger que ele trazia, e aí ela juntou isso tudo, né, então ela fez a imagem, fez a pintura e colocou o quadro, né, que são essas palavras, então ela juntou o trabalho dela com as cores e o quadro do Manuel. Vocês 4 que definiram essa capa? Falaram assim, entrar um consenso, então vai ser essa aí. A gente fez um trabalho coletivo e aí chamamos a Janaína, que hoje nem sei mais, a gente perdeu contato com essa galera, isso foi em 2000. Com essas pessoas? Você não tem mais contato com nenhuma dessas 4 pessoas? Tem, assim, de redes sociais, aquela coisa, mas assim, o convívio, isso tudo, infelizmente... Não perdeu. Mais. Pois é uma pena. Caraca, sacanagem, né? Então esse aqui foi o primeirão. É um livro basicamente científico sobre a vida do nosso queridíssimo. Aí o que acontece, né? Porque é muito comum em trabalhos acadêmicos. Você tem Fala um pouquinho dele, Fábio, pra mim. A proposta é pensar a poesia, né? Tanto o título, né? Poética e diálogo. Então a gente estava lá na linha de pesquisa, a gente na área, né, acadêmica que era poética. Faz uma vírgula. Desculpa a minha falta de educação. Imagina. Poética e diálogo. Sim. Vê bem, quando você foi se desenvolvendo poeticamente e tecnicamente dentro da sua faculdade, você encontrou com essas 4 pessoas. Como é que foi juntar essa galera, porque cada uma cabeça, cada uma vida, cada um sangue, cada uma ótica, e desenvolver esse livro? Pois é, como eu falei, todos, né, circulando na poética, que era a área, né, da Faculdade de Letras nessa época. Entendi. E aí, como todos os alunos do Manuel, então vamos fazer essa homenagem e vamos pensar, claro, evidentemente, como você falou, cada um com a sua perspectiva. Então a gente tinha uma linha de condução, onde a gente elegia, deixa eu até abrir aqui. Mete bronca. Que a gente organizou o livro por temas, né, por partes. Então a primeira parte, que é a poética, e aí poética de forma ampla, né? Seja com o pensamento voltando não só para Aristóteles, aquela coisa poética, mas a poética... Aquilo que eu falei antes de poesia, porque a gente vivia isso muito forte, era uma coisa muito bonita para mim, né? Porque a gente estava num âmbito acadêmico, só que as pessoas vivendo aquilo com sangue nos olhos, sabe? Com muita vontade de fazer aquilo. Então era um negócio bonito. Foram os melhores eventos na época para mim, foram os eventos mais intensos que a gente participou. E aí a poética, a segunda parte, o diálogo, porque nada disso não tem como fazer nada se não houver o diálogo, que era o ponto crucial, né, do pensamento. Os caminhos, que são essas veredas, esses lugares diferentes por onde cada um passa, e os caminhos também de percepção, né, que a gente tem de realidade, de vida nossa própria, né, e culmina no pensamento. O pensamento não só como uma questão de você propor alguma coisa, mas é o pensar nesse sentido do pensar como viver, do pensar como poesia, que a gente tinha muito isso na linha de pesquisa, da poesia como pensamento, né? Então você não sabe muito bem onde uma coisa começa e outra termina, né? E essas coisas se misturam. Então a partir dessas 4 partes que eu falei, cada um escrevia um ensaio de, sei lá, 30 páginas, e aí reunia. E ainda tinha entrevista que a gente fez com o Manuel também, pensando nessas questões. Entrevista digital? Entrevista tipo imagem? Não, é entrevista com texto mesmo. A gente enviava as perguntas, ele respondeu. Poxa, seria maneiro se tivesse feito tipo um videozinho, né, cara? Isso aqui foi publicado em 2011. Aí já era uma épocazinha de internet chegando. Mas assim, eu, por exemplo, era uma negação, né? Quem então, não era? A gente dependia daquele negócio. Cara, você ligar à meia-noite e só ter que conectar às 5 horas da manhã. Esse daí então foi o primeiro. Isso, de participação coletiva, né? E esse aqui, Fábio, fala pra mim, ó. Convite ao pensar. Cara, vou falar uma outra questão dessa capa aqui. Que capa foda. Sabe o que me remete isso aqui? Eu nem li.
Me remete ao infinito, porque o pensamento é o infinito. Quanto mais você pensa, mais você pensa. E às vezes tem até Augusto Cury fala que tem uma doença que já vem há algum tempo, que é a mente, como é que ele fala? É a mente acelerada, a síndrome da mente acelerada. O cara que não consegue parar de pensar nem para dormir. Certo. Entendeu? E essa imagem aqui, deixa eu botar aqui, Fábio. Peraí, pra cá. Aí. Deixa eu ver aqui de novo. São árvores secas, como se tivesse uma pessoa deitada olhando para o céu. É isso mesmo? Pois é. Aí eu já não tive muito envolvimento com a produção. Eu não sei se é uma foto. Se eu não me engano, na época foi essa a conversa. Outro aluno, né, que foi o... agora eu me esqueci o nome, que hoje ele nem trabalha mais com isso. É o Márcio André. Que hoje ele trabalha com cinema, né, tá em outro país. Tá rico, tá enfim, rico. Tá aí no mundo, né? E, segundo ele tirou essa foto. Aí eu não sei se é isso mesmo, se é de banco de dados, de banco de imagens, né? Não sei. Eu entrei nesse livro para contribuir mesmo com os verbetes, né? Então, assim, a produção já foi com esse pessoal, com esses professores. Entendi. Aí eu fui convidado só para integrar mesmo a parte interna. Vamos fazer juiz aos nomes das crianças, né? Manuel Antônio de Castro, Igor Fernandes, Antônio... Perdão. Meu editor tá aqui, ó. Lê direito, seu burro. Tá aqui, meu editor também, ó. Igor Fagundes, Antônio Máximo Ferraz, Renata Tavares. Cara, muito maneiro esta capa. Fala um pouquinho dele, do miolo dele, Fábio. Mete bronca. E aí isso tem a ver também com o projeto do Manuel, que aí já é um projeto de dicionário digital, tá na internet, né? Um dicionário de poética e pensamento, que em vez de sair, né, tá lá na internet, ele quis também trazer isso para o papel. Então, só que de forma mais ampliada, o que é um paradoxo, né? Porque a internet você tem a amplitude, né, e de certa maneira você reduz fisicamente no livro, né? Mas também é uma redução meramente prática, assim, porque o livro expande tanto quanto... Enfim, são questões de praticidade. A ideia é que, a partir de alguns verbetes, né, a gente desenvolveria pequenos ensaios. Então, diferente de um dicionário, que você diz o que é determinada palavra, corpo. O que é corpo? Corpo é isso, isso, isso. Não. A gente parte de uma percepção de corpo a partir do poético e da filosofia, desse pensamento poético-filosófico. Então, a gente desenvolve um pequeno texto, um texto de, 2 páginas, né, que dialoga com a ideia do dicionário, que já o dicionário de poética e pensamento são trechos de livros que também não teria essa ideia de determinar, como eu falei, corpo. Você pega livros de poesia, livros acadêmicos, enfim, que trazem a palavra corpo como questão e o trecho, o que servia muito, por exemplo, para trabalhos acadêmicos, que você queria fazer uma citação. Poxa, eu estou escrevendo um trabalho sobre o corpo, quero citar algum pensador. Vou lá no dicionário e tinha lá vários verbetes, então isso ajudava, né? E ainda ampliava. E direcionava, né? Direcionava, porque você gostou daquela citação, você ia atrás do livro também, lia, enfim, era essa a ideia lá do Manuel. A ideia desse livro foi essa. Aí, partindo para esse lado de ampliar, como eu falei, agora em vez de citar, vamos dar autoria às pessoas. Então, o Fábio, eu vou falar, eu falei sobre ecologia. Então, vou pensar em ecologia. Eu fiz um texto sobre ecologia para colocar que não é uma determinação do que é ecologia. É um caminho de pensamento a partir da ecologia, né? Engraçado, Fábio. A gente já está aí uns 40 minutos conversando e eu estou percebendo que você é um artista diferente. Por que eu vou falar isso? Às vezes, o artista, ele se torna artista intrinsecamente. Por quê? Porque ele se envolveu no universo artístico, porque ele já toca violão, porque ele já é cantor, porque ele enfim, ele já é um artista que se desenvolveu artisticamente porque é intrínseco, porque ele já está envolvido na arte. E você não, você estudou cientificamente a arte e a poesia, cara. Então, como é que eu vou definir um pouco mais de você? A tua visão artística, ela é tão ampla que você consegue tirar essência de todas as questões poéticas. Cara, pois é. Compliquei demais? Não, eu acho que é isso. Porque lembra que eu te falei no início que eu fazia as oficinas nas escolas e era muito intuitivo.
E eu sentia a necessidade de saber o que eu estava falando. Eu não queria que fosse um achismo. Eu tô falando disso porque é assim que eu acho e acabou. Não. Eu vou ler os pensadores. Não porque os pensadores determinassem o modo de se dizer qualquer coisa. Não. Mas aquilo ia contribuir com o meu universo. Então, a partir daquela proposição, eu ia chegar à minha própria. A minha ideia sempre foi essa. Ter esse lugar do diálogo e saber o que já pensaram antes de mim. E, além do mais, se a poesia é algo que sempre falou forte em mim, e eu saí desse lugar da poesia também como algo estritamente voltado à apresentação, né? A gente confunde muito. O que eu, por exemplo, eu já ouvi, para ser poeta o cara tem que apresentar em sarau, tem que ter o lado performático. Aí eu lembro do Drummond falando que, eu não sei dançar, mas eu consigo dançar com os poemas, né? E essa foi sempre a minha ideia. Eu não sou um cara muito da performance. Eu participo de sarau, faço as minhas leituras, mas eu sou muito mais do texto mesmo, né? E acho que isso também é a poesia, porque eu estou saindo do lugar do poeta como aquele cara que aparece no palco. Apareço também no palco, mas a poesia, ela é aquilo que dá condições, inclusive, de perceber as coisas, de pensar e de estar dialogando. Então, a poesia é nesse sentido amplo, né? Entendi. Posso pegar o gancho? Claro. Então, meu camarada, pela primeira vez eu vou fazer isso porque eu fiquei devendo no vídeo anterior. Fiz uma poesia pra tu, meu brother. É mesmo? Cara. Você Não, fiz, pô. Sério? Pô, vai fazer agora, posso falar? Pode. Então vamos lá. Quando eu convido uma pessoa para o São Gonça Podcast, eu me sinto feliz. A minha satisfação é maior quando vem um cara raiz. Ele escreveu 2 livros, com certeza, mas eu acho que isso é pouco. Mas com todo poeta é um pouco louco, mas a loucura não cabe no papel, ele vem e manda real quase usando até um pincel. Muito obrigado, meu Fábio Peçanha, por aceitar o meu convite. Essa foi a minha simples forma de te agradecer, que com toda certeza sua presença aqui no São Gonça Podcast vai nos fortalecer. Cara, que bonita. Cara, é isso, eu acho isso muito bonito, né? Você entendeu a questão? Assim, cara, bacana. É uma coisa assim, por isso que eu falo, eu não sou escritor, mas às vezes sai uma parada aqui. E aí? Curtiu? Claro! Se tá escrito certo ou não, eu não sei, mas eu escrevi. Não tem certo e errado, né? Porque aí é que tá, o cara fez letras, fez doutorado, mestrado, ele sabe porque ele fez. Não. Uma coisa não tem a ver com a outra, e tem também. É claro que eu me ferramentalizei. Eu tive acesso a textos teóricos, a conversar com o pessoal, a eventos e tudo mais, mas não é por isso que eu sou poeta, não é por isso que uma pessoa faz um poema. Isso é antes, o fazer poema é antes, né? Você se especializa, você quer saber mais, você vai lá. Você quer, por exemplo, você quer mexer com música, você vai aprender a tocar um instrumento, né? Vai ser músico? Não sei. Pelo menos você vai aprender tecnicamente. Agora, vou me enfiar ali. Né? É por aí também, né? Então eu tentei só juntar as coisas. Não, mas você junta com peso poético e profundo e científico. Isso é claro. Tomara que nesse vídeo a galera que esteja vendo ou ouvindo consiga entender o peso técnico que você tem para desenvolver a sua poesia e, melhor, simplificar a poesia, porque às vezes o cara pega uma poesia do Carlos Drummond, pega uma poesia de não sei quem, e aí imposta a voz lá, né? Não, que eu sei que você que. Aí você olha aquilo, cadê a poesia? Cara, hoje... Não é isso? É difícil, porque... cara. Tem muitos lugares de poesia, digamos assim, né? Se você for pensar, tem Marília Garcia que faz o ensaio, o poesia-ensaio, que é como se fosse um ensaio, mas dentro desse lugar da poesia, que é um negócio meio... É difícil. Não vou dizer que não, às vezes é difícil, né? Aí você tem o Cacaso, que faziam como se fossem pílulas, né? Aqueles poeminhas bem assim, o próprio Leminski também. Então são lugares onde a poesia acontece. Por isso que eu falo que a poesia, ela é aquilo que dá condições para que qualquer coisa venha acontecer. Então eu estou comparando poesia mais importante que teatro. Não, acho que tá tudo. Não, cara, é que tá ali... Tudo. Tá no berimbolo ali, tá no leque tá no gomo do leque. Porque é isso que eu tô dizendo, de não pensar a poesia como um gênero,
mas como uma ação, né? E todos esses lugares são poesia acontecendo também. Surpresa boa? A poesia? Claro. Essa é a primeira vez, galera. Primeira vez. Quadro novo do Sangosta Podcast. Fábio, a gente já falou dos seus livros científicos. E aí, cara, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que até que eu não mandei aqui. Você desenvolveu a sua poesia, você definiu estudar, você foi se desenvolvendo, você fez o Enem, sei lá, bolsa, enfim, seja que fim, você entrou na faculdade. O Fábio antes, teu pai é artista, tua mãe é músico, como é que... Eu acho que eu não te mandei essa pergunta aqui não. O teu viés artístico na sua família já acontecia? Fala um pouquinho sobre isso que a gente acabou não falando. Nada disso. Meus pais não têm menor vínculo com nada disso. A referência mais próxima era um primo meu, né, que é um primo muito querido, o Cláudio, que é músico, então ele sempre tocou em banda, e era essa a minha referência, mas é música. A questão do literário não tinha a menor referência. O que a lembrança acho mais, sei lá, remota sobre isso é que desde criancinha, quando eu ouvi a palavra leitor, eu achei, que legal isso, eu quero ser leitor. Né? Eu não sabia muito o que era. Aí eu fui ver, leitor é o cara que lê, né? Então comecei a ler. Assim, aí tinha lá, não tinha biblioteca em casa, não tinha, mais a minha tia... ela tinha alguns livros que era do ex-marido, que era aquelas coleções Barça, aquelas coisas. Eu lembro de ter pegado um livro de botânica e eu vou começar a ler porque eu quero ser leitor. Livro de botânica, cara. Porra, já é alguma coisa, né? E não virou biólogo, né? Pois é. Aí foi meu primeiro contato com os termos em latim, né? Porque são os nomes científicos e tal das coisas. E eu lembro de ter lido, que é da... agora eu não sei se vou lembrar, Catherine Hooks, enfim, eu vou ficar devendo, que é eu acho que o livro é Triângulo Vermelho, que era um romance sobre a Segunda Guerra, que era um relato, né, de uma pessoa que passou pelo Holocausto e tudo mais. Se eu não me engano, esse foi o primeiro livro que li. E eu fiquei muito feliz de ter... Você lembra a idade, Fábio? Cara... 10 anos, 12, sei lá. Por aí, talvez. Já lia legal, né? Já tinha uma visão, acho que da leitura bacana. Um pouco mais do que isso, um pouquinho mais, não muito, não sei. É claro que, como todo mundo, eu lia Gibi, lia Turma da Mônica. Essas foram as primeiras leituras, evidentemente. Né? Agora, de livro, assim, de pegar um romance, ter lido um livro inteiro, foi esse. Tanto que eu fiquei tão feliz que eu, em seguida, li de novo. Que eu quis repetir a experiência, né? Então, eu li o mesmo livro seguidamente 2 vezes. Né? E aí, então era isso, não tinha. A tua leitura hoje, de cabeceira, não vale livro científico. Certo. Qual que é? É o Manuel de Barros. Mas ele é científico, né, cara? Ou não? Não, ele é um poeta. Popularzão. Até eu, cabeça de bagre, eu consigo ler o Manuel de Barros. Claro. Pois é, aí é que tá. É isso que eu tô falando. Ao mesmo tempo, ele é muito simples, mas é uma simplicidade muito complexa. É isso que eu ia falar. Só que é muito bonito, porque ele mexe com terra, ele mexe com natureza, ele mexe... Mas não... Mas isso é característica do escritor. Sim. Agora, veja, né, que algumas pessoas até confundem, que dizem... Não sei se você já leu alguma coisa dele. Já li algumas coisas, por isso que eu tô falando. Tem um documentário também sobre ele, agora tá na Netflix, né? Só 10% é Mentira, que é um filme belíssimo. E ali eu acho que também clareia muito, né? Mas a primeira vez que eu li foi aquela coisa assim de, caraca, eu adorei isso, mas não entendi muito. Mas eu adorei. Mas aí é que tá a sacada do poema, né? O poema, ele te pega de um jeito que você não sabe dizer. Aí é que ele funciona. Porque você não tem que entender o poema. Você tem que ser atravessado por ele. E aí, entender já é uma outra dinâmica. Né? Eu acho que é um segundo passo. Eu acho que arte, de forma geral, é isso. Você vai ser atravessado por uma questão. Seja música, seja pintura, teatro. Você não vai saber dizer o que é aquilo. Sabe quando você vê uma peça, por exemplo, você se emociona. É verdade. Você não vai conseguir explicar o porquê. Você não sabe. Então, é quando a coisa funcionou. É quando deu certo. Então, o Manuel de Barros, no meu caso, foi assim. Tanto que esse é o cabeceirão seu. Ele é o que baseia tudo que eu escrevo. É claro que hoje eu tô, né, vendo outras coisas, mas inicialmente ele tá no cerne. E depois dele? Então, aí... Plano B. Aí tem o Guimarães Rosa, que mas o Guimarães Rosa não é poesia. Ok, mas o pensamento dele é extremamente poético.
e tá nesse lugar da poesia fora do poema. Mas outra linha de leitura você não pega? Como assim? Outra linha de leitura, você lê o Manuel Barros, lê o Guimarães Rosa. Outra linha, sei lá, ficção, sei lá, cara, romance. Leio, sim. Eu li, foi um livro de um autor, né, de Recife, que eu li já tem uns 2 anos. Foi um livro que mexeu comigo, que foi o Retrocausalidade, que é um cara que não é conhecido, né, que é o João Parísio, se eu não me engano, João Paulo Parísio, que eu achei aquilo muito bom, assim, a construção, o livro dele. Aqui em São Gonçalo a gente tem o Rodrigo Santos, que eu acho que o que ele faz é muito bom, né, o Macumba é muito bom, ainda não li o segundo, mas quero ler, né, então eu acabo que leio mais poesia, de fato, né, não leio tantos romances, leio também, mas em menor número. Poesia porque vem no lugar tanto do prazer quanto do trabalho, né? Porque eu também tenho uma coluna na revista Vício Velho que eu trato de poesia. Você escreve lá e tal, alimenta aquilo. Você se alimenta e alimenta lá, né? Que é uma coisa que não é bem resenha, né? Algumas pessoas perguntam e tal. Eu faço resenha, mas não nesse espaço. É uma outra história, outra coisa. É outro podcast, galera. Ô, Fábio, sarau, Niterói, tu vai algum? Tem o sarau do Horto lá, que é nossa queridíssima Sol de Paula. Sim. Tem o outro sarau Literatura na Varanda. Tem o sarau Dom Sarau. Sim. Tem... Rapaz, tem tanto sarau. Tem o sarau do Pedro Garrido também que ele tá fazendo. Sim, Fala aí. Sim. Você vai, como é que... eu não vou a todos. Como é que funciona? Conheço quando... Agora tá até ido menos, né? Na verdade, eu tive uma certa reclusão. Depois da pandemia, eu me fechei um pouco, né? Passei por uns momentos assim de dificuldades emocionais mesmo, então voltei mais devagar, né? E como eu não sou a pessoa de performance, né? Então aí eu fico até meio assim, eu vou... Porque também tem que divulgar o trabalho, então tem que aparecer porque tem que divulgar. Gosto muito de ouvir a apresentação das pessoas, mas eu participo desses, sim. Não fui, alguns ainda não conheci o Dom Sarau, por exemplo. A Lígia não te chamou ainda. Lígia, chama o Fábio, eu estou falando para você, chama o Fábio para ir no Dom Sarau. Pronto. Tem o que acontece também de manhã, que acontece na Biblioteca Monteiro Lobato. Tem, como é que é? Pô, me perdoa, eu esqueci. Eu sigo vocês no Instagram, essa galera toda. Da Renata. Cara, eu esqueci o nome. Tem um nome específico lá, o Sarau, não sei o que, bababá. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente incrementar nesses 3 livros aqui. Se a galera quiser comprar esses 5 livros, consegue? Qual é o jeito mais fácil? Comigo, entrar em contato com o Instagram. Pelo Instagram? Sim, porque esses livros eu tenho todos comigo, né? Também alguns, por exemplo, esses aqui eu não sei, acho que é só esses antigos da academia, da época da academia, talvez em sebos virtuais, tipo estante virtual, coisas assim. Mas os outros, todos comigo, e tem também no site das editoras, né? Manda bronca, fala aí qual é a editora. O primeiro, que foi esse aqui, A Forma Fugaz das Mãos, esse aqui, que foi o primeiro de poesia, né? Para aquela câmera lá. Mete bronca, então, vai lá. Esse aqui, que foi meu primeiro de poesia, foi pela editora Patuá. Então você encontra comigo, né? Se quiser, o legal de comprar comigo é que vai com dedicatória. Isso aí, né? É mais caro. Não. Tem autor que cobra quando vai com dedicatória. Cobra. Eu acho isso uma coisa estranha. Não, sacanagem. Eu acho que não. Augusto Cury cobra, Fábio Peçanha não. Não. Vai. Então tem um site da Patuá. Esse aqui, eu não sei se vai ser com essa capa, porque eu não sei se você ficou sabendo do processo que o Eduardo Lacerda sofreu, do capista que processou, né, pelos direitos autorais, não sei o que, enfim, tem uma treta que não vai mais, os autores que saíram com a capa desse ilustrador, né, e aí tem as questões e cada um vai julgar como quiser, elas não poderão mais sair. Então eu acho que hoje, se comprar na editora, vai vir ou com outra capa ou com a capa em preto. Eu não sei qual foi a decisão do Eduardo, mas de qualquer forma pode comprar comigo que tá tudo certo. Compra com o Fábio. E nesse caso eu tenho alguns poucos exemplares. Né? Fábio, quanto que tá? Esse tá 40. E são preços assim que a editora bota. Aplica e acabou, Esse aqui já é o segundo. Né, aqui, deixa eu mostrar a capa pra galera. Esse é o segundo de poesia, o Na Escuta o Gatilho, que esse saiu esse ano. A Forma Fugaz das Mãos foi em 2021, foi durante a pandemia, né? Esse já foi agora em 2023. Capa bonitona, cara. Tudo na mesma editora? Não, aí já foi a Rizoma, projetos editoriais, mas assim, tem diálogo, porque a Rizoma, ela saiu
a Vanessa, né, a Vanessa Gonçalves, a editora, ela fez um curso de incubadora com o Eduardo e ela criou a editora a partir desse curso. Então tem o vínculo com a Patuá e ao mesmo tempo não tem esse lugar do diálogo, né? Mas é uma outra editora que é de Santa Catarina do Sul. Essa daqui, como é que é o nome mesmo, Fábio? Isso aqui é a Rizoma Projeto Rizoma. Rizoma. Essa ideia aqui é de raiz. Patuá. Isso. E essa? E essa foi pela Tempo Brasileiro, que infelizmente não existe mais. Essa editora, ela acabou de serviço, acho que faliu, já tem pouco tempo até. Todos os três? Os três se encontram comigo. Esse então tem um monte comigo, o verdinho. Esse verdinho? Né? Uhum. Todos eles 40? O Rizoma, o Nascuto Gatilho está 45. 45, Mas esse se aqui? comprar os dois juntos até fácil. Rola um né? combo? Rola um combo. Rola. Cara, muito maneiro este aqui. Agora eu vou te pedir um favor. Diga. Vamos... Mete bronca nesta poesia aqui de trás. Vai lá. Isso aqui se chama... Vamos lá. Respira fundo. 1, 2, 3 e play. Chama Quem Me Dera. Diz assim: quem me dera ter o crivo do poema, ter na pele a língua tão enorme, palavra indevida, tão sem forma, pouca rima. Quem me dera eu, poeta nessa vida, ser na escuta o gatilho. Foda pra caceta. Obrigado. Eu não gosto muito de falar palavrão, não, mas foda não é palavrão. Agora, pra ficar bonito, lê a minha poesia, Fábio. Vê se você consegue entender minha letra aí. Se tiver escrito português, você não fala não. Não fala não, porque aí vai ficar feio. Vai lá, mete bronca. Imagina, vamos lá. Quando eu convido uma pessoa para o São Gonçalo Podcast, me sinto muito feliz. A minha satisfação é maior quando vem um cara raiz. Ele escreveu 2 livros, com certeza, mas eu acho que isso é pouco. Mas como todo poeta, ele é um pouco louco, mas a sua loucura não cabe no papel. Ele vem e manda real, quase usando até um pincel. Muito obrigado, meu Fábio Peçanha, por aceitar meu convite. Eu que agradeço também. Essa foi a minha simples forma de agradecer. Com toda certeza, sua presença aqui no São Gonçalo Podcast, São Gonça Podcast, vai fortalecer. Valeu, Fábio, foi um prazer. Ticão, cara. Pô, Fábio, cara, que honra, meu irmão. Que honra ter a minha poesia falada com o Fábio. Porra, toda Peçanha, curtiu muito? Curtiu. Pô, cara, Meu camarada Fábio, pra mim, cara, é uma honra. Poxa. Primeiro, criar poesia. Segundo, me sentir estimulado para criar poesia. E terceiro, o cara leu a minha poesia, meu irmão. Pô, brigadão. Brigadão, Fábio, brigadão. Eu fico muito lisonjeado por brigadão. Isso. Esse aqui é um quadro novo que eu criei. Sabe por que eu criei esse quadro? Cara, é assim, eu sou um cara metido. Eu tenho 60 poesias escritas. Uhum. Mas é por isso que eu falo para você, não me considero escritor. Eu escrevi o livro Reforma Íntima, que é o Cristiano Lopes, do Cristiano Lopes. Uhum. Tenho mais 2 escritos, entendeu? Só que eu ainda não tive condições financeiras da gente, como nos, como é que é, autores independentes, você sabe que é relativamente caro. Enfim, mas a poesia é uma coisa que eu escrevo com uma certa facilidade, principalmente uma poesia rimada, porque ela acaba sendo mais fácil para mim. Mas, cara, eu gosto demais de escrever poesia, eu acho muito bacana fluir assim, ainda mais pegando a conexão do artista. E quando eu li o teu roteirinho que a gente fez, eu falei assim, cara, eu vou escrever uma poesia e resolvi criar um quadro novo que é para homenagear os poetas que vêm. Ah, que legal. Aqui. Pô, brigadão. Imagina, agora você falou de ser caro, você sabe que hoje tá mais fácil publicar, né? Por exemplo, eu não paguei por esse Você não pagou? Não, porque são publicações por demanda. Então você envia o original, ele é avaliado. Aí a editora, se topar, vai publicar seu livro, mas é aquilo. Não vai ter distribuição física. Você que vai ter que arcar para vender seu livro. Vai ter o lançamento, você vai vender. Normalmente vende mais no dia do lançamento. Mas, por exemplo, eu compro os livros, é claro, o autor tem um desconto, né? Além dos livros que são vendidos no site das editoras, a gente, como autor, a gente compra com esse desconto para a gente fazer essa divulgação. Entendi. Se eu quiser relançar isso daqui. Aí você tem que enviar seu projeto para a editora. Eu tenho ele pronto. Aí depende de cada editora. Por exemplo, a Rizoma, ela abre períodos de chamada. A Patuá é fluxo contínuo. Pô, depois eu vou pegar o endereço com você para poder, de repente, quem sabe. E tem outros também, tem o Urutau, né? Tem, deixa eu ver. Mas eles que colocam o preço final?
Não, você não vai pagar nada. Não, mas eu tô falando, eles vão colocar o preço final pra gente vender e pra eles venderem? Sim, eles que colocam. Entendi, pra eles terem um... Sim, porque é claro que há um lucro, há um custo, né? Só que a ideia é também democratizar. Para que as pessoas possam ter o seu livro publicado e não dependam das grandes editoras, porque, por exemplo, para esse livro ali, o primeiro, ele foi pago, mas felizmente eu ganhei de presente do meu professor, né? Então foi uma honra, né? Ele pagou. Uma honra ferrada. Então, cara, agora eu não teria condições de publicar um livro de R$3.000, né? Na época que eu publiquei esse foi 3 mil. Pois é. A primeira, eu publiquei, ele tá numa gráfica, né? Na gráfica a gente compra até um livro mais barato. Sim. Porque esse livro, eu vendo ele que eu rodo de aplicativo, né? Eu vendo ele no aplicativo pra caramba, cara. Legal. Tem dia que eu vendo 4, 5, pô. E, cara, aí a galera curte, tá? Então eu vou querer também essas dicas aí. Porque... a galera, vou fazer um balcão de venda de livro no meu carro, meu irmão, pá. Beleza, hoje até conseguiria, mas na época não tinha como 3 mil, né? Antes de eu enviar para Patuá ou a Forma Fugaz, eu enviei para as outras editoras, e aí na época também não tinha condições, aí ficou em torno de 3, entre 3 e 5, dependendo da tiragem, né? E aí o Eduardo topou, publicou, e aí eu só arco mesmo com os livros que eu vou comprar para repassar. Aí você compra por X para poder ter um lucro também, né? Sim, minimamente, mas sinceramente, cara, eu não penso, eu acho que ninguém tá pensando muito no lucro quando... É claro que a gente tem que pensar, e é porque isso tem que ser valorizado, assim como a gente, quando recebe, eu faço resenhas, né? Tem as pessoas que fazem revisão, então é muito comum das pessoas te convidarem, faz uma resenha, faz isso, e nem perguntam, e você cobra quanto? É importante. Tem que perguntar, né, cara? Tem. Não, eu vendi bastante. Eu vou ter que falar uma curiosidade. Uma vez, eu carregava tipo 5 livros, né? E deixava uma degustação, né, num paradinho de plástico, assim, no banco de trás, assim. E aí eu deixava lá. Aí teve um cara, entrou. Ele ficava um mostruário assim, né? Que era meio amassado. Aí o cara leu. É engraçado, né? Tu tá dirigindo lá no aplicativo, aí o cara te olha assim, né? Aí ele olha pra você assim, olha lá na frente assim. Aí eu tô olhando pelo retrovisor, né, cara? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu tô olhando pelo retrovisor, né? Aí o cara esticou o pescoço assim, aí bateu no meu ombro assim. Você que é o escritor? Eu falei, sou eu, pô. Legal. É ele. É você mesmo? Eu falei, sou eu. Olha na última capa, né? Sempre tem a fotinha, né? Olha na última capa lá, que você vai ver minha foto. Ele, rapaz, é você mesmo? Eu falei, ué. Aí o cara tá, quanto é o teu livro? Eu falei, X. Eu falei, tá legal. Fábio, aí eu tava levando esse cara pro Rio. Comprou 5. Que legal, hein? Poxa. Ele leu quase todo. A gente pegou um trânsitozinho, porque meu livro tem, sei lá, 60 folhas. Ele leu quase todo, curtiu pra caramba. Ele, quantos livros você tem aí? Cara, eu tenho 5. Ele, posso levar os 5? Eu falei, pode, pô. Pode levar até. Se você quiser encomendar, tem mais na minha casa. Ô, meu camarada Fábio, estamos caminhando para as considerações finais. Fala alguma coisa que você esqueceu, que você quer indicar. Mas antes disso, sim. Nós já intimamos a nossa queridíssima Luciana. Tem alguém aí que você acha que daria o prazer aqui da vinda aqui no São Gonça Podcast, cara? Tem, por exemplo, as autoras que participaram desse livro comigo, que foi quem escreveu Mete bronca, já aproveita o gancho. Tem aqui quem escreveu A Orelha, que é a Dani Lopes, que é uma poeta de Niterói, que eu acho. Poxa, chama ela, fala aí com essa Então, Dani, apareça também, vem aqui, né, participar com a gente. Quer dizer, com a gente, eu não vou estar aqui no dia, mas com o Cristiano. Traz ela aqui, pô. Tem a Renata Correia, quem fez a apresentação, né, do livro desse aqui. São escritoras? São também poetas, né, também de Niterói, e inclusive trabalham muito nesse lugar do sarau. A Renata tem um sarau que acontece lá no Horto, na biblioteca do Horto, né, que acontece pelas manhãs. É que como eu acordo tarde, porque eu sou o cara da noite. É mesmo? Então, cara, eu não consigo acordar cedo assim nos finais de semana. E como é que tu trabalha? Qual é o teu dia? Como é que você faz isso? Eu trabalho durante o dia, chego em casa, mas como eu trabalho, eu sou um servidor público federal, coisa chata. Chato que eu digo, é claro que eu adoro isso. Não é chata o trabalho, mas é acordar cedo, cedo que é chato. O que eu quero dizer é, eu não trabalho com aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu trabalho para pagar conta, é isso que eu estou dizendo. Então eu não me realizo com aquilo que me faz bem. Então eu preciso ter a minha jornada de trabalho e depois ter a minha jornada de poeta. Entendi. Então é quando eu vou escrever, é quando eu vou ler. Então é a parte da noite madrugada.
Né? Mas aí tu dorme que horas, cara? Lá pelas 4, Sério? 5. E tu acorda que horas? Aí, assim, como eu trabalho com híbrido, agora a gente tem o teletrabalho, né, o remoto presencial, e o presencial pega o 12:30, e morando em São Gonçalo, trabalhando em Niterói, eu consigo Eu já ia acordar... te sacanear, falar assim, porra, tomara que o patrão dele não esteja vendo o vídeo. Eu já ia te sacanear. Não, cara, até porque tem que pagar a conta, tem que né? dar, tem que dar. Nossa, e se não fosse isso, né, pra mim é o que salvou, né? Porque, não, com certeza, a gente sacaneia, mas é osso mesmo. Mas aí eu tenho que fazer isso, porque senão eu me sinto como se só estivesse ocupando lugar no espaço, sabe? Se chego do trabalho, janto, tomo banho, sei lá, e durmo pra acordar no dia seguinte. Fica uma rotina meio chata pra caramba mesmo. Preciso ter esse tempo. Eu escrevi uma parada aqui que eu acabei não comentando. Uma filha. Tu é casado, tem filho, tua esposa é artista. Como é que gira esse enredo aí? Fala um pouquinho sobre isso, se você quiser falar. Sim, eu tenho uma filha, né? Mas ninguém é desse lugar de poesia ou da arte. Moro hoje com minha namorada, a gente tá também nesse lugar de trânsito, né? Que a gente tá tentando ver outro lugar, enfim, essas coisas. Coisas que são... Coisas do dia a dia. Então ele é casado e acabou. E a filha tá ali. Quantos anos ela tem? 18. 18 anos? Daqui a pouco vai ser avô, cara. Não? Pode ser, né? Pode ser. Pode. Do jeito, meu irmão, 18 anos, né? Ô, Fábio, mas o que você queira falar? Já falamos sobre a poesia. Endossa aí sobre os livros que a gente tava falando em off, cara. Então, esse livro, que é o seguinte, que tem a historinha dele, só pra dizer, né, que foi um livro escrito na pandemia, né, como muitos, né. Mas o que acontece? Enquanto você fala dele, deixa eu mostrar a capa pra galera. Vai. Durante a pandemia, eu lancei no Instagram uma coisa assim, sabe aqueles boxes de pergunta, né? Aquelas caixinhas. É isso, eu cheguei, galera, olha só, me dá uma palavra, uma frase aí que eu vou responder com um poema. E aí vieram as propostas, então todos os poemas foram respostas que eu dei. Então foram poemas, né, que é um livro que é completamente pautado nessa ideia da escuta. Por isso que ele é dividido em escuta, escrita e escrita, né? Porque, fala de novo. Agora escuta. Escuta / escrita e escrita / escuta. Caraca, maneiro. Eu não sei qual que vem antes, só tem que ver aí. Agora Toma, eu ia falar tua poesia, mas depois você vai, você fala, vai. Que é aqui, que é isso, primeiro escuta, escrita, depois escrita, escuta, que são as duas partes do livro. Né? Entendi. Por quê? Porque primeiro escuta, escrita. Porque a partir da escuta, né, da escuta que eu tive em relação às propostas, então eu devolvi com um poema, né, a essas provocações. E a segunda parte, a escrita, escuta, foi o meu lugar dentro disso tudo, a minha resposta com poemas, né, a partir desse mundo que se criou ali, dessa interlocução com pessoas que ou não conhecia, porque são seguidores, né, do Instagram, então houve esse lugar do diálogo tanto com as pessoas quanto comigo mesmo, né? Então uma resposta minha a esse questionamento, né, a esse incômodo também, porque eu acho que para você fazer isso, eu queria ouvir as pessoas, porque eu estava só, por mais que estivesse perto das pessoas que são importantes, mas a gente, como eu falei, eu tive um momento assim de uma fragilidade emocional, então eu precisava estar nesse diálogo, e a poesia, para mim, é esse meio lugar. Que te salvou, né? Também. Que jogou uma boia zona lá. Mas sabe o que acontece, Fábio? Deixa eu pegar um gancho aí em cima do teu raciocínio. Cara, eu acho que é o 11º vídeo ou 12º vídeo da segunda temporada. Todos os artistas que vieram aqui, eu falei isso no vídeo anterior, todos os artistas que vieram aqui, a entrega presencial dele é uma forma absurda. E foi o que eu falei anteriormente. Além de você pesquisar sobre a poesia, você desenvolve e facilita a poesia para o leitor que não tem conhecimento técnico ou conhecimento, enfim, didático ou conhecimento cultural para ler a poesia e se atrair pela poesia e ver que a poesia não é mistério. Porque muita gente acha que é, né, cara? Muita gente, eu mesmo achava que a poesia era um negócio, o cara mora em Marte. Eu mesmo achava, na boa. Tem seu lugar de mistério. Tem, cara, também. tem. E aí, por que eu tô falando isso? Cara, a entrega pessoal do artista e o que tu tá entregando pro São Gonçalo, cara, é muito valioso, é muito precioso. E sinceramente, cara,
Cara, eu não consigo descrever palavras da minha satisfação e tomara que a galera que esteja vendo, comentando, curtindo, enfim, e ouvindo, vá lá no seu Instagram para te conhecer como profissional ou professor. Por favor. Cara, porque é profundo Eu isso, gosto, cara. eu gosto que as pessoas venham. Cara, é profundo isso. Adoro trocar ideia, eu tô sempre aberto a responder quando procuram. Vai lá no direct e dá uma cutucada que tu eu responde. sempre respondo. Aí eu vou pegar a pergunta que eu queria fazer antes disso, antes de eu colocar essas observações. As pessoas que te passaram na caixinha. Sim. Você devolveu o feedback? Claro. É mesmo? E como é que foi essa reação, porque, assim, cara? inicialmente era uma coisa rápida, né? Porque tinha o tempo do story, né? Então, jogava o que vinha, né? É claro que o que vinha, mas não de qualquer jeito. Tentava dar uma trabalhada, diferente do livro. É claro que pro livro, aí foi um trabalho maior, de trabalhar o texto. Lógico, é um trabalho mais didático, mais de você burilar o poema, não, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, né? E aí eu sou um cara que revisa muito antes de jogar pro mundo, né? Eu tenho esse lugar de ter muito cuidado com o texto. Então, assim, inicialmente as pessoas enviavam a resposta no mesmo dia. Às vezes, em questão de minutos, o poema saía. O que é um desafio também, porque, por exemplo, tem poemas aí que são completamente diferentes do que eu respondi na época, porque o que saiu não foi legal, mas eu tinha também a coisa de ter que responder logo, né? Então eu conseguia cumprir, né, com essa demanda que eu me coloquei, mas como é aquilo, a história vai durar 24 horas, então eu ficava tranquilo, isso aqui tá muito ruim. Mas vai passar batida amanhã, passou. Só que assim, ao editar o poema, é claro que eu mantive o cerne dele, a ideia central da proposta, né, mas eu melhorei o texto, né, e tive o cuidado, eu dei para leitores também, né, para ler. Tem o Diego Rebouças, que ele é um poeta também do Rio, que eu conheci na oficina que eu fiz com o Carlito Azevedo, e é um cara que, assim, tem um conhecimento muito profundo de poesia também, e de uma sagacidade, de uma objetividade que eu não tenho, que, como eu falei, eu sou muito prolixo, eu sou um cara que transita entre fronteiras, e ele consegue dizer a coisa assim, pontual, né, e sem perder, sem perder qualidade. Então eu sempre recorro a ele que fez a leitura da Forma Fugaz das Mãos, e também desse, né? Então passei por ele, e no outro até tem livro, um poema dedicado a ele, que foi um poema que nasceu durante a oficina, né? E aí a gente faz essa interlocução. Então é uma coisa que eu trabalho bastante. Cara, e tu botou até o arroba da galera aqui, né? Sim, porque eu achei que... cara, eu tô vendo aqui, tu botou o arroba da galera, Carla e tal, Danilo. Como é livro, né? Se alguém maneiro. Mudou... perdeu. Mas eu quis isso, eu quis deixar claro que foi mesmo essa proposta do diálogo, então mantive as arrobas e as palavras ou frases que mandaram, né, que enviaram. No caso, você botou letra minúscula intencional? É intencional. Tem alguma, característica do autor? Olha, tem isso. Hoje todo mundo escreve poesia, poema com letra minúscula, não sei o que. Tem esse lado? Tem. No meu caso, tem um sentido, né? Porque eu penso o poema como algo contínuo. Então, a letra maiúscula, ela demarca um ponto inicial. Quando eu coloco tudo em letra minúscula, eu estou partindo de um caminho em trânsito. Então, eu estou dentro de um movimento. A minha ideia com minúscula é essa. Eu escrevo em minúsculo porque eu gosto de estar nesse lugar do meio, digamos assim. Eu estou sempre num entre-lugar. Então, às vezes eu posso colocar em maiúsculo, até posso. Se propositalmente eu quiser demarcar. Se for uma questão científica, por acaso, né? Outra coisa, né? Agora, para a poesia, por exemplo, tem um poema do Marcos Sescar, que é um poeta de São Paulo, que em vez dele quebrar o verso, ele coloca no meio do verso letras maiúsculas, porque aquilo vai indicar uma pausa. Então, é uma maneira de trabalhar com a maiúscula também, né? No meu caso, eu quis essa ideia da continuidade, que inclusive dialoga uma coisa que eu li do Leminski, na época que eu estava no doutorado, que ele também pensa algo por aí. E eu já pensava isso, sabe, aquilo tipo, caramba, que legal, que coincidência, o cara, né, pensa isso e dialoga com o que eu estou pensando sem antes ter lido. Então, fechou, é isso. Entendi. Tem sentido. Ô, meu brother, mais alguma coisa que você queira falar? Falamos desse lindo e belíssimo livro. Aí tem o primeiro, que aí já é uma questão, esse aqui, né, ou A Forma Fugaz das Mãos, que foi o primeiro de poesia, ele já é dividido em 4 partes, que tem essa ideia mesmo, como eu falei, né, da letra minúscula que está em movimento, está em trânsito.
essa ideia de você não conseguir agarrar as coisas e estar sendo atravessado por elas, é um pouco dessa agonia. Então esse livro ele se divide nessas partes, né? Então ele é dividido nas partes com as mãos abertas, aí depois onde tudo tento agarrar, aí depois o outro em mim são muitos, e a última parte que são sempre referências a outros poetas, que é aqui todos se reúnem. Que aí nessa seção são poemas para outros poetas. Aí tem para Salomão, para o Cacaso, Daniele Negreiros, que é uma amiga minha. Então são poetas consagrados e poetas que eu conheço também. Então a ideia desse livro é essa. Né? Aqui? Desse aí. Então já é uma coisa bem mais em diálogo com a filosofia até. E tem também a minha coluna, Mete bronca. na revista Vício Velho, que é a palavra alucinógena. Fala de novo, porque a galera pode não entender. Então, dessa coluna na revista. Então, a revista Vício Velho. Tem Instagram? Tem Instagram, tá tudo lá, então vê lá, a revista Vício Velho. A minha coluna é a palavra alucinógeno, porque nasceu a ideia vem de um poema do Manuel de Barros que diz, né, o poeta lambe as palavras e depois se alucina. Então é muito essa coisa mesmo dessa intensidade do poema, né? Só que aí para esse projeto, como ele nasceu? Eu estava lá no doutorado fazendo a tese, e aí tem aquela coisa, né, de uma escrita acadêmica pesada, que você tem que ter prazo, tem que entregar, por mais que a minha tese tenha sido considerada até um texto mais literário do que acadêmico, mas tinha um rigor. Então, para dar uma respirada, é aquilo, né? Eu estou cansado de escrever, vou descansar escrevendo. Né? enquanto descansa, carrega pedra, né? Por aí. É, uma coisa assim. Aí o que eu fiz? A ideia é fazer uma escrita completamente avessa a esse lugar da academia. Então eu parto de poemas, quase sempre poemas, às vezes livro, depende. Eu realmente me mantive completamente aberto e disponível para aquilo que me atravessasse. Então, mas quase sempre são poemas. Eu faço uma leitura desse poema. Então, não é uma resenha propriamente dita, ao mesmo tempo porque eu estou também fazendo um trabalho de menção ao poeta, à poeta, né? Ao autor, à autora. E só que é bem dentro dessa pegada de como é que esse poema se diz e se disse em mim, né? Então a palavra alucinógeno vem bem nesse lugar da alucinação mesmo, nesse lugar da alucinação como isso que é incontornável de alguma forma, né? Que a gente não consegue parar de dizer, mas diz, né? Então cada texto ele tem um modo de acontecer. Na tua coluna? Sim. Fala de novo o Instagram. É a Vício Velho, a revista Vício Velho. Vício Velho. Vício. Ah, é vício de loucão. É, isso aí, Vício Velho. Essa é a revista. E tem um site, né, que eu acho que as pessoas encontram até mais pelo site, onde tem os textos. No Instagram, a Carol, né, ela faz as postagens, assim, mas o texto tá no site, né? Então tem ali a menção, tem a chamadinha, mas para ver os textos tem que ir no site. E no meu Instagram tem um link para tudo. Então Fábio Peçanha. Exatamente, Fábio S. Peçanha é um Instagram. Eu fui lá e tem um Linktree facinho. Se você quiser comprar, tá lá no Linktree. Se você quiser o zap dele, tá lá no Linktree. Se quiser o da editora, tá lá no Linktree. Eu fui lá, fuxiquei, ou não é? Tá tudo lá. Entrevista, qualquer coisa que eu acho que é legal, assim, de apresentar, né? Porque a gente tem que se apresentar também. É verdade. Então eu coloquei lá. E se a galera te quiser, por exemplo, um colégio particular, quiser te chamar para uma oficina, quiser trocar uma ideia contigo, quiser, Fábio, vem aqui me ensinar aos meus alunos alguma técnica de poética, alguma técnica de escrita poética, como é que faz? Do mesmo jeito, te acha? Do mesmo jeito, sim, entra em contato e a gente combina, porque cada trabalho é um trabalho, né? Então aí tem que ver o que se quer fazer, qual é a ideia, e é só chamar. É só isso? Só. Quer agradecer alguém? Quer falar alguma coisa que você esqueceu antes de eu encerrar o vídeo, cara? Curtiu? Claro, a você pelo convite, a Luciana, que também tem possibilidade, não a mim, mas a muita gente. As pessoas que contribuíram para esse livro, né? Na Escuta o Gatilho, porque sem essas pessoas o livro não existiria. A Vanessa Gonçalves, que o editou, né? O Eduardo Lacerda, que editou primeiro, né? Então, todas essas pessoas, amigos aqui de Niterói, de São Gonçalo, poetas que estão nessa vibe, né? Então, essas pessoas, que é difícil às vezes dizer nomes, né? Mas eu acho que é muito importante esse lugar que a gente vive, né? Dessas trocas. É então, isso, só obrigado. Isso? É isso. Curtiu? Curti. Então, enquanto eu encerro o vídeo, eu vou fazer algumas observações. Se essa tosse miserável deixar. Então, galera,
Todo esse vídeo e esse áudio fica salvo em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify. Enquanto você lava uma louça, você escuta o nosso bate-papo. Enquanto você lava o seu carrinho e dirige no seu aplicativo, você escuta o nosso bate-papo ou veja aí no YouTube. Por favor, comente, compartilha e se inscreva, ativa as notificações. É isso aí, meu brother Fábio. Posso encerrar o vídeo? Pode. Enquanto você escreve aqui o que seu coração mandar, porque isso aqui, ó, Olha. é um time seleto e Isso uma aí. galera de artista que já passou aqui, ó. Que legal. É, Isso e eu não você sabia. não sabia, vai ficar sabendo agora com a sua assinatura, que por sinal eu tenho que fazer ele assinar aqui antes que fique cara, porque é isso aqui, amanhã com a assinatura dele, ele fala assim, pô cara, me vende a minha assinatura, aí eu vendo, né irmão, aí eu vendo. Escreve o que seu coração mandar. Curtiu, Fábio? Poxa, muito, curtiu mesmo? Muito. Então, galera, muito obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário. Por favor, compartilha e comenta, ativa as notificações. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios? Pode ser, mas é vídeos. Valeu, galera. Um abraço, valeu, Fábio. Obrigadão. Curtiu, cara? Curti. Muito. I would never wait for something